Olá, bem-vindos ao canal Em Família. Você é muito bem-vindo para o estudo da Palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. Eu sou Francisco Júnior e nesta segunda-feira, 22 de agosto, vamos estudar o tema Desperte, você que está dormindo. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor, obrigado pela tua palavra aberta para que possamos aprender as tuas lições e praticar nas nossas vidas. Nos inspira, nos dá poder pelo Espírito Santo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, vamos ser chamados a despertar do sono espiritual, a viver e a exibir os frutos da luz. Paulo faz um apelo para que em nosso viver, em nosso comportamento, a luz transformadora de Cristo reflita em nós e ilumine um mundo mergulhado em trevas. Que Deus abençoe o nosso estudo e nos faça luz aonde quer que formos. Não se esqueça, você pode ajudar o canal a crescer e abençoar mais pessoas pelo estudo da Palavra de Deus. Curta os vídeos, se inscreva no canal e continue compartilhando as lições com seus amigos e familiares. Deus abençoe a todos. A pergunta número 3 diz assim: qual foi o aviso de Paulo e como ele se aplica hoje? O texto referência para a nossa resposta está em Efésios capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. A sugestão que a lição dá para a resposta são os versos de 11 a 14, mas nós vamos ler apenas aqui o verso 11 e o verso 14. O verso 11 diz o seguinte: E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. E o verso 14 diz o seguinte: Por isso é que se diz: Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A partir dessa leitura que o Alexandre fez, e respondendo à pergunta, qual foi o aviso de Paulo, o verso 11 é bem enfático, que não sejamos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós, como cristãos, não devemos ser cúmplices dessas obras. E como isso se aplica? O verso 14, somos exortados a viver como filhos da luz. Eu acho que é uma boa sugestão de resposta. Aqui na terça-feira, a lição ela vai tratar de um assunto que é sobre o testemunho. Esses versos aqui de Efésios, do capítulo 5, vai falar exatamente sobre isso. E Paulo vai tratar uma maneira diferente de você abordar as pessoas, né? Então, o convite aqui é que esse testemunho seja feito de maneira que contraste a maneira de viver do cristão com a maneira que o mundo vive. Então, ele vai levar por esse caminho. E nós estamos falando, no contexto da lição aqui da Escola Sabatina, muito sobre relacionamento com nossos irmãos, a maneira como nós convivemos no corpo de Cristo, né? Então, tratando desse assunto também, ele vai falar que o melhor testemunho que você pode dar, a melhor exortação que você pode fazer a uma pessoa é vivendo os princípios de Deus na sua vida, porque aí ela vai perceber por ela mesma essa diferença. Ela vai fazer essa comparação ela mesma. Então ele coloca aqui que esse tipo de testemunho é o melhor que pode ter. Você viver esses princípios na sua vida e as pessoas que não estão na luz, como ele coloca aqui, vão perceber essa diferença. O autor da lição desenvolve esse assunto a partir de duas exortações de Paulo. Deixa bem claro que nós, como cristãos, devemos ter um estilo de vida que honre a Deus. Nossa primeira preocupação é com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, é viver de acordo com a vontade de Deus, o que Paulo chama de filhos da luz. Praticando a bondade, a justiça, a mansidão, vivendo uma vida íntegra.
Isso ele chama de filhos da luz. E a outra exortação é não termos uma vida sexualmente imoral e oposta ao que Deus nos orienta. O que era muito comum no contexto de Paulo, para o qual ele estava escrevendo, e muito mais hoje. Então, viver as orientações de Deus como filho da luz vai ser, como o Alexandre falou, uma referência para aqueles que estão nas trevas, se quiserem ter essa referência, seguir essa referência, mas também vai ser uma maneira de honrar a nossa fé, o nosso Deus, vivendo segundo as suas orientações. Nesse contexto que Paulo coloca, a intenção dele é que o nosso estilo de vida seja um testemunho, né? Que a nossa maneira de agir possa falar por si só. Então é preciso tomar cuidado quando nós lemos, quando nós estudamos sobre testemunhar, sobre mostrar as obras das trevas, né? De que esse convite, esse conselho é feito para que nós façamos isso na nossa vida, sem agressividade, sem apontar dedos. Nós não recebemos autoridade para julgar ninguém, para humilhar ninguém. Então, a proposta de Paulo aqui é que, ao refletir a luz de Cristo, os ensinos de Cristo na nossa vida, as pessoas enxerguem uma diferença de comportamento e elas tenham a oportunidade de conversão também. Ele vai dizer que assim como os crentes em Éfeso já tinham experimentado essa conversão, eles deviam despertar para que o exemplo deles, o testemunho deles, o viver uma vida juntamente com Cristo, pudesse levar outras pessoas à conversão, a serem salvas também. Pois é, exatamente nesse sentido. O Paulo se inspira aqui, ao escrever o capítulo 5 de Efésios, verso 14, em Isaías 60. E ele diz textualmente: desperta você que está dormindo. Significa isso, você que não está vivendo uma vida orientada pela palavra de Deus, você que é cristão, mas ainda está ali muito apegado às obras das trevas, a algum pecado, ele está dizendo: desperta. Inclusive ele diz o seguinte: levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa é uma exortação maravilhosa para nós vivermos uma vida santificada, orientada pela palavra de Deus. E esse viver servirá de testemunho que vai honrar o nome de Deus e vai ajudar outras pessoas a também se erguer, a se levantar, a sair das trevas para a luz. E dentro desse contexto, a lição ela vai trabalhar também o aspecto da nossa missão como igreja. Né? De que forma você pode abordar as pessoas, né? Então, aqui no final, a lição vai dizer que esse despertar é para nós, cristãos, né? E muito se fala, né, de que maneira ou o que você pode fazer, né, para levar essa mensagem, a mensagem do evangelho para as outras pessoas, né? Então, aqui é uma boa sugestão que Paulo está dando, o nosso testemunho, né? Em vez de procurar métodos, né, milagrosos, digamos assim, a sua vida, o seu viver ao lado de Cristo é uma boa maneira de pregar o evangelho, de levar essa mensagem, levar luz para as pessoas. Então, como nós vimos, o título da lição de hoje, que é Desperte você que está dormindo, é um chamado feito para nós, cristãos, a vivermos com Cristo, termos a vida reformada, para sermos luz, sermos testemunhas de Cristo por onde nós formos. Você também pode participar, se você tiver um testemunho, uma história para compartilhar com a classe, deixe aqui nos comentários a sua história, como ela pode nos inspirar, pode nos ajudar a compreender o tema estudado na classe de hoje. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só,
Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.